Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da GCast. Eu sou a Ana Faita, host do seu episódio de hoje, e você que está nos acompanhando em áudio percebeu que estamos em um cenário diferente? Hoje nós estamos diretamente do campus da Paulista para conversar com um convidado ilustre, que é o Tomás, nosso ex-aluno de jornalismo aqui da EMB, que veio dar uma palestra na Paulista e topou fazer um papinho com a gente aqui no GCast. Tomás, muito obrigada por ter vindo. É um muito prazer legal te imenso receber estar aqui. De verdade. Antes de começar as nossas perguntas, como sempre, vou fazer a introdução do Tomás para vocês. Ele foi formado de jornalismo aqui pela Universidade Anhembi Morumbi, passou por diversos programas na TV Globo e já atuou em outras emissoras também. Hoje ele edita a cobertura internacional da Globo News, uma das áreas mais sensíveis e estratégicas do nosso jornalismo atual. Também foi vencedor do Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde e indicado ao Emmy Internacional pela sua cobertura do caso Prevent Senior. E além de tudo isso, de ser uma pessoa premiada, ele também já atuou como fotógrafo e design, o que traz uma visão mais estratégica para o seu trabalho de jornalista em si. Tomás, me conta um pouco como foi seu começo no jornalismo. Bem, minha primeira experiência não foi na TV Globo. Eu passei um período muito curto no portal R7, foram cerca de 4 ou 5 meses. Mas foi um período assim que pareceu uma eternidade, porque eu entrei lá como estagiário, entrei na área de política durante as eleições de 2018. Então foi um período muito conturbado ali para o país e para a profissão, né? Pouco tempo depois eu passei no estagiário da Globo. O estagiário, ele te dá a possibilidade de você passar por inúmeras áreas lá dentro da televisão, cerca de 15 dias a um mês em cada programa. Nesse período eu passei pelo Fantástico, SPTV, Profissão Repórter e tudo mais. Passei pelo Globo Rural nesse período também. Gostei muito do Globo Rural, felizmente gostaram muito de mim. E minha primeira experiência profissional lá como efetivo, como pessoa formada, foi no Globo Rural. Também foi muito peculiar porque eu entrei num programa que essencialmente depende de viagens pelo estado e pelo país, 2 meses antes de começar a pandemia. Meu Deus. Então, eu entrei num momento que a gente precisou repensar toda a estrutura e o funcionamento do programa para conseguir fazê-lo funcionar mesmo diante das circunstâncias que a pandemia impôs. Fiquei cerca de 1 ano no Globo Rural, depois fui para a Globo News, que é onde eu estou até hoje. Na Globo News já fiz de tudo, já fui produtor, já fui editor da Previsão do Tempo, e hoje, faz uns 2 anos e meio, estou como editor de internacional. E me conta, você já fez de tudo um pouco. O que você mais gostou de fazer no jornalismo? Olha, eu gosto muito de... Eu diria que são 2 coisas, assim. Uma delas é a que eu faço hoje. Eu sempre quis trabalhar com cobertura de internacional. Foi um assunto que sempre me interessou desde que eu era criança, de verdade. É um prazer ter essa oportunidade de fazer isso hoje. Eu trabalho no horário da manhã, eu entro às 4 da manhã no trabalho para fazer um jornal que começa às 7 horas. E isso também é muito interessante porque te dá uma autonomia que em outros horários não tem. Por exemplo, em outros horários lá, pela estrutura da redação, existe um supervisor de internacional, além do editor-chefe do jornal. No horário que eu faço, não tem o editor-chefe. Então, a autoridade que eu tenho ali para decidir quais são os assuntos que entram na área de internacional é muito boa. Sempre quis fazer isso, sempre quis fazer, digamos, esse tipo mais envolvente de edição. E uma coisa que eu fiz menos, mas que eu acho que as janelas estão se abrindo cada vez mais, eu sempre gostei muito de trabalhar na rua. Não necessariamente como repórter de vídeo. Eu sou muito nervoso e tal, não sei se eu tenho perfil para aparecer no vídeo, mas eu sempre gostei, por exemplo, de fazer documentário, sempre gostei do filmar. Eu gosto de usar a câmera, sabe? E eu manipular a câmera, eu gosto muito disso. E Tomás, me conta um pouco, como é para você contar toda uma história em poucos minutos na TV? Olha, na Globo News a gente tem uma particularidade que, ao contrário dos telejornais da TV aberta, você não fecha a VT, é tudo no ao vivo, você edita o texto do repórter que vai entrar no ar, e isso acaba te dando, até pela natureza do canal, que são jornais mais longos e essa característica do ao vivo, você tem mais tempo pro conteúdo dentro da televisão. Só que outra característica fundamental da Globo News em relação à televisão aberta é a agilidade. Então eu acho que a coisa do contar em poucos minutos é importante, mas mais do que isso é você escrever muito rápido. Às vezes sai uma notícia, um alerta nas agências internacionais, chega alguma coisa de algum jornal estrangeiro,
Em 5 minutos eu bato o texto e já está no ar. Vai ao ar sem imagens mesmo. Se eu tiver mais tempo, em 10 minutos tá ao ar com imagem. Como você bate um texto em 5 minutos? Me conte quais são suas técnicas, seus segredos, porque é pra isso que a gente tem um podcast. Eu acho que o lance todo mundo deve falar isso, é meio clichê falar, mas a experiência te dá isso. Você começa a ficar meio rato de redação assim mesmo, você começa a pensar no que funciona, você começa a pensar... Enfim, a sua cabeça, ela vai mudando. É isso que permite você escrever um texto tão rápido. Porque você já vai começar a pensar de maneira mais rápida conforme a experiência. Então, a dica mais concreta, para ser mais concreta, a dica que eu daria é praticar. Você pode praticar de todas as maneiras. Uma coisa que você pode fazer é assistir televisão, às vezes, e pensar como você escreveria aquele texto que está no ar, assim, da tua cabeça mesmo. Um exercício básico que você faz vendo TV, sabe? Essa é uma ótima dica. Meus amigos jornalistas que estão escutando esse episódio, façam isso. Pare o AGCast e vá fazer uma notícia agora sobre o nosso AGCast. Vamos colocar em prática. Você faz uma coisa de 50 segundos, sabe? É o tempo padrão de uma nota, assim, que a gente usa na televisão. Quando você não tem imagem e tal, com 50 segundos você dá muita informação e não deixa as pessoas cansadas, entendeu? E me conta uma coisa, nas suas falas, você falou que você decide, por conta do seu horário, você tem mais autonomia. Quais são os seus fatores de decisão para saber o que vai para a TV e o que não vai? Bem, eu tenho essa autonomia, né? Mas também trabalho em sinergia com a editora-chefe e tal. Eu acho que se eu falar minha rotina vai ficar até mais fácil eu entender. Eu chego na redação, eu abro alguns jornais estrangeiros, o site deles, o portal deles, o New York Times, o BBC, The Guardian. The Guardian é um jornal que eu uso muito porque, além da perspectiva editorial dele que eu gosto muito, ele é um jornal muito ágil para atualidades, tem sempre o que está mais atual lá. Aí eu vejo o que eles estão dando de manchete. Eu penso no como isso pode ser relevante para o brasileiro que está acordando. E aí eu começo a montar mais ou menos ali no espelho, antes do editor-chefe chegar, o que eu imaginei de assunto. Geralmente, nesse horário, eu tenho um correspondente em Londres para entrar para a gente, ele pode entrar com 2 assuntos. 2 vezes por semana a gente tem um correspondente em Buenos Aires, e o que for menos importante ou que não tiver muita relação geográfica com esses 2 lugares, a gente dá como nota, vai umas 2 ou 3 notas de internacional para o jornal. A minha decisão, então, assim, é realmente ver o que está sendo falado lá fora e como isso se relaciona com o interesse do público brasileiro, entendeu? Como isso afeta a vida do brasileiro aqui. Ou mesmo como isso afeta a curiosidade do brasileiro aqui, né? E agora uma curiosidade minha. Para você, como é traduzir informações de fora para o brasileiro em si? Como você olha o que pode ser relevante ou não? Porque às vezes já é complicado a gente falar sobre coisas do Brasil para o próprio brasileiro. Mas falar de coisas internacionais acho que é um desafio maior ainda. Eu acho que, em primeiro lugar, o público brasileiro, ele tem um interesse muito maior do que o público estrangeiro com imparcialidade. Tipo, principalmente nos Estados Unidos, você geralmente consome a notícia de um veículo que você sabe que tem a sua perspectiva sobre o mundo. O brasileiro, ele tem uma coisa de querer formar a sua própria perspectiva. Então, eu acho que a primeira coisa de traduzir literalmente isso é tentar, se você está pegando conteúdo vindo de outro lugar, é tentar trazer isso para a realidade brasileira nesse aspecto, tipo assim, é tentar trazer visões diferentes, tentar trazer isso mesmo assim para a lógica de pensamento do brasileiro, entendeu? E para você, o que você acha mais desafiador no seu dia a dia, quando você entra na redação? Olha, é difícil dizer, eu acho que essa coisa de você ser ágil, eu tenho uma sensação que é a seguinte, quando você faz um telejornal matinal, ele tem uma lógica muito diferente de você fazer um telejornal noturno. Por exemplo, o Jornal Nacional, ele é um resumo do dia. Já aconteceu. Já aconteceu. E você tem uma coisa de amarrar, assim, tipo, o seu dia foi esse. O jornal matinal, você tem uma coisa mesmo de projetar para o futuro. Vai acontecer hoje. Então você faz, digamos, apostas. Eu acho que o meu maior receio é deixar alguma coisa de importante de fora, que no horário que eu entrei no trabalho já era importante. Na área de internacional especificamente, tem sido muito difícil a cobertura assim, diversificada, por assim dizer, porque a gente tem 2 grandes guerras predominando a pauta no momento, que é a guerra da Ucrânia e a guerra no Oriente Médio, a guerra contra o Hamas por parte de Israel. E
essas coisas, elas acontecem num fuso horário que é de 5 a 7 horas a mais do que aqui. Então, é quando a coisa está pegando fogo lá fora, o horário que eu chego no trabalho. Se são 4 horas aqui, lá é 10, meio-dia, entendeu? Então, tem isso também, assim. E pensando nessa questão da noticiabilidade ter que ser muito rápida, já teve algum caso, porque aqui na GCast a gente adora bastidores, já teve algum caso que você chegou na redação e mudou a pauta faltando 5 minutos para entrar no ar, ou mudou enquanto estava no ar porque alguma coisa diferente aconteceu? Isso é muito frequente, na verdade. Então me conte os bastidores. Uma coisa interessante da Globo News é que o telejornal é muito vivo. Tipo assim, se você faz um telejornal de rede, geralmente o espelho, o roteiro do telejornal, ele está praticamente fechado quando o jornal entra no ar. No jornal que a gente faz, que é um jornal de 2 horas e meia, às vezes a gente ainda tem 20 minutos em aberto com o jornal no ar para ir preenchendo com o que está acontecendo no momento. Então, eu acho que é muito mais difícil a gente não ser pego de surpresa do que a gente ser pego de surpresa, sabe? Um dia tranquilo é um dia surpreendente, eu diria. Entendeu? Principalmente falando de TV, né? Que tudo pode acontecer. Exatamente. Tem essa questão do horário que eu falei, eventualidade de pessoas morrerem na madrugada, sempre nosso jornal é o que vai dar a notícia. Sim. Então isso também às vezes derruba um espelho de um telejornal inteiro. Tem que basicamente mudar. Isso. E pensando que tudo pode acontecer na TV, conta pra gente o que você acha que acontece nos bastidores que ninguém faz ideia. Olha, é difícil dizer. Assim, eu acho que, como a televisão é uma coisa que existe uma grande mística em volta dela, todo mundo sabe mais ou menos como funciona a estrutura de televisão. O que acontece é que as pessoas romantizam um pouco esse funcionamento. Eu acho que é difícil dizer assim. O que mais me surpreendeu quando eu entrei na televisão é a naturalidade que as pessoas agem, isso voltando assim numa perspectiva realmente de quando eu era um iniciante nessa área, a naturalidade que as pessoas agem convivendo com pessoas importantes e ou famosas, sabe? Tipo, você sentado do lado de um César Tralli ali na sua redação e falar ia surtar. E não apenas isso, mas você fala de amenidades, entendeu? Tipo, imagina o tempo conversando vai chover, Tralli como se ele fosse meu amigo, meu Deus, ia virar best do Tralli. Entendeu? É basicamente isso. Eu acho que isso que é o que mais surpreende, a naturalidade que as coisas decorrem, assim. E pensando um pouco que você já me falou aqui que você lida com coisas internacionais, você fala sobre guerras, e querendo ou não é um assunto delicado de se falar. Para você, existe algum filtro? Como você equilibra um pouco dessa sua responsabilidade editorial com a liberdade jornalística de falar sobre as pautas? Olha, eu acho que uma coisa, uma linha muito tênue que você tem nessa profissão é o fato de que você tem que ser honesto sobre os acontecimentos, só que ao mesmo tempo ninguém quer ver um cadáver enquanto está tomando café da manhã, entendeu? Então você tem que ter realmente muito cuidado para entender o que é uma imagem relevante jornalisticamente e o que apenas é um fetiche de violência que está indo ao ar. Porque a imagem, ela está contando uma história. E você precisa, então, saber dosar quantas imagens são suficientes para você narrar essa história de maneira eficiente, chocar, inclusive, porque é um choque o que está acontecendo no mundo nesse momento, mas sem ser sensacionalista e sem abusar dessa produção de imagens. Falando numa perspectiva individual, eu acho que você também tem que ter muito equilíbrio, ter a terapia em dia, ter a sua saúde mental em dia, justamente porque você é um filtro para a sociedade, você, inclusive, como editor de texto, editor no âmbito do jornalismo, você é a última fronteira entre o conteúdo e o telespectador, é a última fronteira que vai ao ar, então você tem que ter muito cuidado nesse aspecto. E pra você, me conta um pouco, qual foi uma notícia que você olhou e achou muito difícil de ter que dar em si? Olha, eu acho que o meu primeiro ano no jornalismo foi a pandemia. Então, a pandemia foi uma coisa muito sofrida, porque a gente dissolveu a noção do que é absurdo durante a pandemia. Tipo assim, se alguém morresse num incidente antes da pandemia, 100 pessoas morressem num incidente antes da pandemia, seria uma comoção nacional. Eu lembro, na época do acidente do avião da Chapecoense,
assim, realmente eu lembro que era um clima de luto nas ruas, sabe? Tava todo mundo de cara fechada no metrô, esse tipo de situação no meu trabalho, as pessoas chorosas, eu mesmo estava assim e tal. E de repente você vive um momento onde 4.000 pessoas morrem todos os dias. Numa terça-feira, 4.000 pessoas morrem. Então, e você tem que noticiar isso. É muito doloroso e não é uma dor que você vai chorar e vai passar, é uma dor que você sabe que é contínua. Então eu diria que a pandemia foi um grande desafio. Sobre o caso da Prevent Senior, que você falou no começo, foi muito louco, assim, porque... Você leu a minha mente, porque eu ia fazer uma pergunta exatamente agora sobre o caso da Prevent Senior. Antes de você continuar, eu queria que você desse um pequeno contexto para quem está nos ouvindo claro. E nos vendo também sobre o que foi o caso Prevent Senior e a sua contribuição. O resumo do resumo do resumo do caso Prevent Senior é que uma seguradora de saúde, ela estava fazendo basicamente experimentos com pacientes sem o consentimento deles e das famílias, indo de acordo com os interesses do governo daquela época. E, enfim, virou um grande assunto, por exemplo, na CPI da pandemia e tudo mais. O lance do caso Prevent Senior é um dos grandes presentes da nossa profissão, é que, tipo assim, eu fiquei sabendo do caso Prevent Senior, eu fiquei sabendo do que ia acontecer às 2 da manhã para entrar no ar às 6h30, 7 horas. Foi um repórter, que hoje ele está em Brasília, o Guilherme Bausa, ele fez toda a apuração, isso é absolutamente mérito dele, eu fui um pequeno detalhe nessa história, e eu tive a sorte de, naquele dia, ser o editor dele. E era uma quantidade colossal de coisas, documentos, imagens, vídeos, áudios. Você tinha que fazer as legendas para os áudios, você tinha que fazer o blur nos documentos para não vazar os nomes. E você fazer isso tudo, ele tinha adiantado uma parte desse conteúdo. Você fazer tudo isso em 4 horas, durante a madrugada, você, o repórter e um editor de imagem naquela ocasião. Eu tô imaginando a correria que foi para vocês, porque... assistiam 4 horas e ou sai. Ou sai. De não sair. Só que o louco é isso. Tipo, eu estava fazendo o meu trabalho com absoluta naturalidade, porque acontecem dias que são assim. Então, eu não percebi o quão absurdo era aquilo que estava acontecendo, até eu ver aquilo no ar e ver os meus colegas, tipo, nossa. Tipo assim, assistindo a televisão chocados, igual como qualquer outro telespectador. Aí, quando o Bausa saiu do estúdio e foi para o intervalo, se eu bem me lembro, ele foi aplaudido. Eu falei, caraca, isso daqui é realmente importante. E de fato foi, porque isso começou a repercutir imediatamente. O jornal acabava às 9 da manhã naquela época, às 10 da manhã já tinha CPI da Covid. E já estavam falando sobre o ocorrido. E se tornou uma história. É isso, tipo, a gente não tem a noção do tamanho da história, muitas vezes antes da história entrar no ar. Às vezes você vê um fato e você fala, isso daqui vai ser histórico. Mas às vezes você mesmo é surpreendido pela história enquanto você está escrevendo ela. Entendeu? E como foi o processo de premiação do caso da Prevent? Então, a equipe foi... Eu não fui presencialmente e tal. A equipe foi... Eu fiquei sabendo de surpresa também. Eu li lá na lista dos indicados, estava meu nome. Eu nem achei que eu ia estar lá. Foi como eu disse, foi um acidente meu nome estar lá. E naquela ocasião a gente não ganhou. Foi, acho que a televisão britânica que ganhou naquela ocasião por um documentário, se não me engano foi sobre a guerra da Ucrânia já. Só que é isso, né? A indicação, assim, é aquela coisa também... Já é uma honra só de ser indicado. Eu lembro das pessoas no Twitter chateados porque a Fernanda Torres não tinha ganho o Oscar de melhor atriz e ela, enfim, comemorando de toda forma. E aí eu pensei... eu era essa pessoa antes que achava que era triste você ser indicado e não ganhar. Aí depois que eu fui, você percebe que é a coisa mais alegre do mundo, uma indicação. Já é um prêmio por si só você ser indicado, sabe? Eu acho muito legal também porque eu passei por esse sentimento. O nosso podcast foi indicado por um dos prêmios da AMB. Infelizmente a gente não ganhou, mas é uma maravilha só de ter sido indicado. A indicação é um presente. Só do reconhecimento em si também. O reconhecimento que o projeto ganha perante a faculdade, perante os alunos, é muito legal também. Vocês fizeram um ótimo trabalho no caso Prevent Senior. Muito obrigado. E me conta um pouco pra você, acho que a gente já falou muito sobre jornalismo em si, mas pra você, qual é o papel do jornalismo de fato? Olha, eu lembro que um professor aqui da RMB, ele falou uma vez, e isso é uma coisa que eu carrego muito comigo, o jornalista, ele trabalha para uma concessionária no serviço público. Não é diferente de
de uma associação que gere um posto de saúde ou de uma empresa que gere uma rodovia. Então, a gente está prestando um serviço público. São geralmente empresas privadas, só que a gente tem que ter em mente que a gente tem uma função estratégica no funcionamento de uma sociedade democrática. Eu acho que essa é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente sobre jornalismo. Então, essa questão de dever público mesmo, a questão de saber que você está cumprindo uma função. Como você está cumprindo essa função, você também tem esse jogo de cintura necessário, que é respeitar os interesses do público. Você tem que dar para o público o que o público quer e, ao mesmo tempo, ter o equilíbrio de saber o que é importante, que talvez o público não queira saber, mas ele precisa saber e você tem que falar. Eu acho que esse jogo de cintura também é uma coisa muito importante a se desenvolver. E como você vê o futuro do jornalismo? Olha, eu acho, falando no meu âmbito, que é o âmbito da televisão, quando acontece alguma coisa problemática, alguma coisa grandiosa, é o momento que as pessoas correm para a televisão. Então, a televisão, eu acho que ela vai sobreviver muito nessa lógica do ao vivo, nessa lógica da urgência e nessa lógica de ser o lugar de credibilidade que as pessoas buscam quando a água começa a subir batendo no pescoço. No jornalismo, no geral, a gente vive num momento onde N figuras conseguiram dissolver a noção do que é verdade, do que é mentira, e o jornalismo ainda está aprendendo a lidar com isso, principalmente na internet, porque hoje as pessoas tratam o que elas acreditam como se fosse verdade. E nós, os jornalistas, enquanto indivíduos, eles não estão imunes disso também, de estar submetidos a essa lógica maçante. Então, eu acho que a gente tem que aprender a identificar o que é a verdade e qual é a verdade que precisa ser dita diante do mundo onde ninguém mais sabe o que é a verdade. E você comentou um pouco sobre a internet, e até uma das perguntas que eu tinha aqui para fazer para você. Hoje, por conta da internet, redes sociais, TikTok, o consumo é muito a jato, né? Você tem 5 segundos para captar uma atenção. Como você vê essa influência da internet chegando no jornalismo em si? Tanto no jornalismo, nas redes sociais, quanto na TV? Um pouco essa coisa das redes sociais vai ao encontro um pouco do que eu disse antes sobre a urgência. Você vai ver um fato grande, geralmente você vai acompanhar ao mesmo tempo nas redes sociais, particularmente no X, que é um lugar muito ágil para esse tipo de coisa, e na televisão. Por exemplo, o Papa Francisco morreu, você pode ver isso em um primeiro momento no Twitter, mas você provavelmente vai querer ligar a televisão e ver alguém falando sobre isso. Exato. Ali naquele momento. Eu acho que o impacto das redes sociais o impacto das redes sociais na televisão, no jornalismo de televisão em específico, foi tornar o jornalismo de televisão mais ágil, o jornalismo de televisão mais ao vivo e mais antecipado, porque antigamente você pega, por exemplo, a cobertura nos anos 70 da morte do Papa Paulo VI e do Papa João Paulo I, pouquíssima coisa ao vivo era transmitida. Tinha uma limitação tecnológica, naturalmente, e tal, mas também tinha uma questão editorial. Era suficiente naquela época você passar um resumo no Jornal da Tarde e no Jornal da Noite. Hoje em dia não. Hoje em dia você transmite tudo. Você está acompanhando tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Entendeu? E isso foi, assim, sem dúvidas, uma mudança que ocorreu tanto pela possibilidade tecnológica da internet, como pela própria questão editorial que a internet motivou, entendeu? Tomás, muito obrigada pelo papo com você. Por mim, eu ficaria aqui por horas falando com você, porque eu era doida para fazer um episódio sobre jornalismo aqui no nosso Gcast. E para encerrar, a gente tem um quadro que é o quadro do convidado, nosso conselho. Então, você dá um conselho. O que você queria que tivessem te contado quando você começou, quando você iniciou nas redações? Conta pra gente o nosso quadro do Conselho do Convidado. Eu falei quadro porque eu errei, galera. É Conselho do Convidado. Eu acho que o conselho, para falar ele com todas as letras, nós temos que ser caras de pau. Do tipo, você muitas vezes vai entrar num lugar e não saber do que está falando, mas você naturalmente primeiro tem que desenvolver um conhecimento mínimo sobre tudo. E, sobretudo, você tem que ser cara de pau a ponto de conseguir aprender ali, no momento, sobre o que você está falando e sobre quem você vai falar, sabe? Tipo, o lance é ser cara de pau, o lance é você dar a cara a tapa,
Acho que a gente pode colocar desse jeito também. Você tem que dar a cara a tapa. Eu tenho medo até hoje, eu tenho medo de estar aqui diante desse microfone, mas quando você é cara de pau, você senta aqui e finge que está falando com a maior segurança do mundo. Essa é a cara de pau que eu tô falando, entendeu? Perfeito, Márcio. Muito obrigado. Imagina, um prazer em te receber aqui. Conta para os nossos ouvintes, quem tá nos vendo, como eles te encontram nas redes sociais. O meu Instagram pessoal e a maioria absoluta das redes do LinkedIn, o quase final do Facebook Eu Sou Kravezuk, tudo junto. E eu ainda tenho um Instagram que eu posto minhas fotos artísticas, que é meu hobby e tal, fotos de paisagens urbanas e tal, que é só Kravezuk, Kravezuk. Perfeito, Márcio. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você, nossos queridos ouvintes, nosso episódio chegou ao fim. Vocês me encontram no @AnaFaita, com 2 As no final, no Instagram, Ana Júlia Faita no LinkedIn. E não se esqueça de curtir, comentar, seguir o @Anhembi Morumbi na VO nas redes sociais. Não esquece de favoritar esse nosso episódio aqui no Spotify. Se você estiver nos escutando no YouTube, deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual é o nosso próximo convidado que você quer vir aqui. E é isso, galera. Muito obrigada. Um beijo. Até o próximo episódio.